sejam bem-vindos ao Hoje News. Nós vamos falar sobre arquitetura de uma maneira consciente e bastante humanizada. Muitas pessoas hoje em dia estão buscando cada vez mais pelo bem-estar, visando, claro, a saúde mental. O que poucas sabem é que existem vertentes da arquitetura que podem produzir nos seres humanos sensações de alegria, relaxamento e, claro, muito conforto. Quem vai falar conosco a respeito disso é a arquiteta e urbanista, conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Ana Carolina Cruz. Ana, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Jordana. Ana, conta pra gente então o que é a neuroarquitetura e a biofilia. Então, Jordana, a neuroarquitetura ela é uma vertente da arquitetura que linka principalmente neurociência com psicologia. A gente tem percebido muito a questão de voltar a arquitetura e os ambientes, tanto urbano quanto privado, para o ser humano, né? Então, a gente tenta linkar a questão do sentir, sabe? Do conforto, do bem-estar, da saúde física e psicológica para os ambientes. Já a biofilia é a necessidade do ser humano entrar em contato com a natureza, que também linka tudo isso, conforto, saúde física e saúde mental. E Ana, qual a relação, então, dessas vertentes com os seres humanos, principalmente agora nesse período pandêmico que nós estamos vivendo? Isso é bacana, assim, a gente tem sentido muito essa necessidade, sabe? Com a pandemia, muitas pessoas foram para o trabalho remoto. E isso gerou dois grandes grupos, principalmente. O grupo que teve mais qualidade de vida, porque parou de se estressar com o trânsito, conseguiu voltar mais tempo para a família, conseguiu ganhar mais tempo. E outro grupo que não tinha estrutura para o home office, né? Então, um grupo que acaba se estressando mais, que não tem estrutura na família para cuidar dos filhos, e tudo isso gera muito mais estresse. Então, a gente tem visto muito mais transtornos, depressão, a própria ansiedade dentro dessas famílias. E a neuroarquitetura, principalmente, vem para tentar simplificar, solucionar ou até mesmo amenizar um pouco dessas sensações. Porque os ambientes, eles influenciam muito na nossa vida, assim, diretamente, né? Se ele é muito claustrofóbico, se ele é muito frio, se ele é muito quente, tudo isso influencia muito. E agora, no home office, as pessoas não estão sabendo muito bem ainda distinguir o que é o espaço de trabalho, o que é o espaço de casa, o que é o espaço de descanso. E então, a gente tenta, de alguma forma, otimizar os espaços, mas ao mesmo tempo distinguir eles para o melhor conforto das pessoas, né? Ótimo. E, Ana, mais uma pergunta. Quais técnicas você utiliza quando vai produzir esses projetos? Um psicólogo pode te ajudar e te auxiliar e falar para você quais características o cliente está precisando em casa ou no trabalho? Isso é incrível, porque a minha sócia mesmo, antes dela ser arquiteta, ela formou em psicologia. Então, toda discussão nossa começa a partir de alguma discussão filosófica a respeito do ser humano, não tem como. E eu brinco até mesmo com os próprios clientes. As primeiras reuniões, elas precisam ser sessões de terapia. Eu preciso saber da intimidade do cliente, de forma que até o terapeuta às vezes não sabe. Se os casais ocupam os mesmos quartos, se eles dividem os mesmos banheiros, se a criança tem algum tipo de síndrome, às vezes clara ou não. Tudo isso interfere muito. Mas cada projeto tem que ser sabe? A gente não pode usar aqueles padrões de copia e cola. As pessoas têm usado muito a internet como uma forma de ferramenta para copiar projetos. E isso não funciona, porque cada ser humano ele é Então, cada ser humano precisa de um ambiente destinado para o uso que ele vai dar, né? Para as percepções que ele quer, para as sensações que ele quer. Alguns espaços de período curto funcionam, sabe? Aquele período que você vai ficar pouco tempo, às vezes uma sala de jantar, que você fica só na hora da alimentação, uma sala de estar que você quase não usa, tudo bem. Mas os espaços de longa duração, eles interferem muito no nosso sentido. Então, isso pode, de alguma forma, sem a gente perceber, estar gerando uma depressão, uma ansiedade, que às vezes a gente não percebe e está angustiado exatamente pelo meio que a gente ocupa. É muito louco isso, né? Mas é a verdade. Ultimamente tem se falado bastante sobre a importância dos ambientes de trabalho também possuírem locais adequados para os trabalhadores. Ana, nesse sentido, muitos empresários têm buscado você para fazer esse tipo de projeto nas empresas? Então, Jordana, a gente tem muita dificuldade em relação a isso para a nossa cultura,
sabe? Está sendo um processo de desconstrução mesmo dos cenários, assim. A gente ainda vem de uma cultura de 40 horas semanais, né? Do horário comercial das 8 às 18, e tudo isso interfere muito até na forma de projetar, no meio que as pessoas olham tanto o trabalho num todo, quanto o meio ambiente que as pessoas ocupam, né, na hora de trabalhar. Vendo isso, assim, a gente tem vários exemplos de empresas que funcionam e que trabalham com essas metodologias, mas aqui, principalmente em Goiânia, a gente ainda não tem um movimento tão forte disso. O que acontece? A gente ainda tem que virar essa chavinha, tanto das empresas quanto dos funcionários. Eu sinto muito que algumas empresas tendem a abrir o espaço para os funcionários, mas os funcionários ainda não abriram a cabeça também para que hora ocupar esses espaços de conforto, de descanso, de respiro. A gente tem exemplos como a Apple, a Google, a Pixar, que tem espaços de jogos, espaços de descanso mesmo, que funcionam. Porque é aquele momento que a pessoa desanuvia, dá uma acalmada na cabeça e volta recarregada. Né? Isso funciona para a criatividade, para o processo de trabalho em si. E nessas empresas maiores, a carga horária ela é diferente. Você tem um deadline para entregar o seu trabalho. Não necessariamente você tem que estar engessado em frente ao computador das 8 às 18. Né? Então a gente entende que tanto essa carga de horário quanto os espaços que a gente ocupa estão diretamente ligados à produtividade. Isso a gente tenta muito, né, mudar, mas é uma cultura difícil. Assim, a gente ainda tem muito um cenário conservador, que eu acho que a gente vai conseguir mudar, principalmente para a qualidade e para o conforto, mas vai ser aos poucos, sabe? Eu acredito muito nisso, principalmente trazendo a biofilia. Devagarzinho a gente consegue trazer, às vezes de forma bem sutil, um pouco de plantas, um pouco do verde, um pouco das texturas da natureza para dentro dos ambientes. Mas eu sinto ainda muitas barreiras dentro da nossa cultura e dentro das empresas goianas. Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito esse cenário. Ana, muito obrigada pela sua participação e volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, Jordana. O Hoje News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e lembre-se, ative o sininho aqui do canal e deixe seu comentário. Até breve!